Livro de Jonas, capítulo 2. Eu queria falar um pouco sobre a vida deste homem que a gente conhece tanto e que a gente tem tantas coisas, para aprender com ele. E uma das coisas que nós vamos falar hoje é uma coisa que é difícil na igreja. Mas se você quer que a sua oração seja respondida, é preciso disso que a gente vai falar aqui um pouquinho. E orou Jonas, todos acharam? 2:1. Jonas, capítulo 2, verso 1. Acharam todos? E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei. E tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Irmãos, nós conhecemos essa história. Mas quando nós lemos este livro, nós começamos a entender a consciência humana, de quem somos, de um estágio que nós estamos. Quando eu falei aqui que o reino de Deus, ele é descoberto de mistérios, e por isso tem pessoas que crescem mais do que as outras, porque mistério, irmãos, não é todo mundo que conquista, e não é todo mundo que vai ver. Esta madrugada eu comecei a ouvir os heróis da fé. E observando a vida de Charles Fries, naquela época ele era um advogado, cara. O advogado naquela época era sensacional. Ele não poderia virar um pregador do evangelho, nunca. Porque ele era o advogado. Hoje advogado é status na igreja. Não, fulano é pastor e... Não, é advogado e pastor. O fulano é engenheiro primeiro e depois pastor. Ele conta na sua biografia que ele começou a ouvir uns crentes gritando lá da casa dele, no lugar onde era oficina de dia e culto à noite. E ele começou a pensar, e o Espírito Santo com certeza começou a incomodá-lo, e então ele comprou uma Bíblia, e resumindo, ele começou a perceber algumas coisas lendo a Bíblia. Olha que coisa linda. Isso é para nós nos dias de hoje. Ele começou a perceber que Deus manda buscar o Espírito Santo. O que Deus faz? Manda o Espírito Santo. E ele fala que ele começa a andar numa estrada, e ele começa a ter um choque, Em outras palavras, ele começa a ter calafrios, ele começa a ficar meio mole.
E então ele resolve entrar para dentro de uma mata. Sabe qual que é a diferença de todos os avivistas que você vê, que Deus usou nos séculos que passaram? É que enquanto eles não verem o resultado, eles não paravam. Ele entra para dentro da mata e começa a orar a Deus. Começa a orar, começa a orar, e 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 não parava. Enquanto ele não conseguiu falar em outras línguas e começou a ter um mistério revelado a ele, ele não parou. E ele escreveu a temática da teologia, um dos livros que até hoje eu tenho aqui. Tem não, levou lá para casa dele. Ele, o Marcos Paulo. Mas eu tenho ele. Até hoje, irmãos. Desde 1743, o homem escreveu um trem que até hoje é estudado nas faculdades de teologia. Ele descobriu o quê? Um mistério. Ele revolucionou a sua época. E se você quer revolucionar a sua época, se nós queremos mexer com essa geração que aí está perdida, nós precisamos trazer um avivamento a esta geração. Trazer algo sobrenatural, inexplicável. Mas para isso, temos que gerar. Só que nós estamos perdendo muito tempo com muita coisa. Menos com intimidade com Deus. Menos com Deus. Nós gastamos tempo trabalhando, jogando bola, vendo jogos, jogando videogame, celular, mas menos intimidade com Deus. E eu quero te dizer que a nossa realidade não é este mundo. A nossa realidade é um mundo vindouro, porque nós somos eternos. Isso já está consumado. Salvos ou não, somos eternos. O nosso espírito não vira pó, igual ensina lá no Espiritismo. Mentiroso. E nem vai ficar voltando 200.000 vezes para evoluir. Amém? Quando eu fui para o Espiritismo, há muitos anos atrás, eu passei em muitas centros de macumba. Fui para o candomblé, fui para o quimbanda, acabei lá no kardecismo. E tinha muita conversa, irmãos, que, nossa, se largar, morre. Se largar, morre. Que o Espiritismo é isso, que o Espiritismo... Irmãos, quando você conhece o verdadeiro Jesus, você larga tudo por Ele. Lá na minha casa tinha um toco do tal do arranca-toco. E aqui era um buracão. Cheguei na minha casa, minha mãe falou: o que aconteceu agora dessa vez? Que você vem com esse oi grande. E o meu é pequeno, né? Converti. Aceitei Jesus ali agora. Falei: o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Fui lá, irmãos, peguei minhas contas, minhas guias, com as bobajaiadas, tudo, juntei tudo com roupa branca, um sapato velho que eu tinha branco, joguei o toco do arranca-toco nas costas, cheguei naquele buraco ali. Por que eu estou falando isso? Porque Deus está precisando mais de atitude do que discurso. Deus já está por aqui de discurso. Deus quer atitude. Deus quer pessoas que realmente vá e faça a diferença. Ei, eu tenho muitas coisas contra esse cara, todo o Jonas. Eu decidi ler o livro dele 50 vezes. Quantas vezes? Porque tem um mistério nesse livro. E um outro negócio aí que eu estudo bastante, que é o reino, diz que você tem que ler 50 vezes, porque tem um mistério aqui. E de vez em quando nós paramos e falamos em outras línguas. E o negócio funciona, irmãos. O negócio é bom, irmãos. Porque você tem uma intimidade com Deus. E eu quero passar isso para a igreja. Gastar tempo com Deus. E eu comecei hoje, só li 5 vezes, irmãos. E é pequenininho. Mas falta 45 ainda.
Nós estamos precisando de pessoas com atitudes. Você sabe por que Deus, Ele amou Jonas? Porque ele foi sempre um cara de atitude. Deus virou para ele e falou: Jonas, cara, vai lá em Nínive, prega para eles. Não sei se você sabe, Nínive é a Síria, que depois de alguns anos depois, Deus usou contra Israel. Então Deus tinha um propósito aonde? Em Nínive. Ela não poderia ser destruída como foi Sodoma. Então Deus tinha um propósito. Então Deus levanta o profeta e fala com ele: olha, vai lá e prega. Por isso eu quero profetizar nessa noite que tem um propósito nesse bairro. Nós não estamos aqui à toa. E é grande o propósito. E quem viver, verá. Senão vai aplaudir lá na glória. Se tiver algum anjo para contar. Você não vai voltar aqui não, meu filho. Amém? Então, ele é um homem de atitude. Ele já decidiu de cara: eu não vou. Não vou e não vou. Ele teve uma atitude. Ele entrou dentro de um navio para Tarsis. Foi para Tarsis. Chegou no meio do mar, começou a tempestade, e ele lá, ó, dormindo. Todos os marinheiros oraram aos seus deuses, mas nada aconteceu. Nós conhecemos a história. Mas eu não estou falando aqui só da história, eu estou falando das atitudes que ele tomou. E o capitão desce lá e conversa com ele: ó, dorminhoco, e aí, meu irmão? Porque lá na Bíblia do original diz dorminhoco. Ei, dorminhoco, o que você está arrumando aí, meu filho? O trem está feio. Nós já jogamos tudo fora e não para a tempestade. Todo mundo já clamou para o seu Deus e não muda. Jonas levanta e faz para ele assim: olha, lá no original, ó, eu sirvo um Deus aí muito doido. É o Deus de Israel. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que o problema é comigo. Ô, meu irmão, todos que estão aqui agora sabem o que está acontecendo na sua vida. Sabe aonde está a solução na sua vida. Ninguém aqui é menino mais. Sabe o que falta em nós? Coragem para decidir se vai ou se racha, se quebra ou se ajunta. Jonas, ele era um homem de atitude, irmãos. Falou: vocês querem saber de uma coisa? Me joga lá no mar, porque o bicho vai pegar mesmo, vai quebrar esse trem tudo. E o problema é eu. Eles pegam ele, e a Bíblia diz que lança ele ao mar. E a tempestade, e os marinheiros, todos foram salvos. Salvos mesmo, porque reconheceram quem? O Deus de Jonas. Tomaram uma atitude. Aí eu vejo mais uma atitude. Tem gente que está tomando atitude mais do que tem que ir. Tem gente que está precisando tomar atitude dentro das nossas igrejas. E a Bíblia diz que vem então o peixe grande e toma ele. E é isso que eu queria falar um pouco sobre esta atitude de Jonas. E às vezes porque a sua oração, às vezes a minha oração não é atendida. Reconhecimento, arrependimento. Jonas, quando ele entra nessa situação, a oração que Deus se agrada de ouvir é uma oração em que nos arrependemos e reconhecemos que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Quando Jonas viu que Deus não estava brincando, quando Jonas viu que o negócio ia, como diz o outro, feder do lado dele, ele fez uma oração. E a maior oração, a oração que Deus, diga para essa pessoa que está do seu lado, a oração que Deus ouve, é a oração de reconhecimento. E dentro do reconhecimento tem que ter primeiro
reconhecer quem você é em Deus. Tem gente, irmãos, que até hoje sabe por que está vivendo a vida que está, mas não tem coragem de virar para Deus. Deus, deixa eu te contar a minha história. Foi o que Jonas fez. Eu fui um tolo, nas minhas palavras. Eu desobedeci o Senhor. E eu vou contar qual que está a minha história hoje. Estou aqui no ventre desta baleia, no meio de fezes, no inferno. Esse bicho andando para tudo quanto é lado. Já fui até lá no fundo, nas montanhas do mar. Estou infeliz pelas minhas atitudes. Mas tem um porém. Se o Senhor me der uma oportunidade, o que ele pediu? Eu já posso me ver no seu santo templo, te adorando. Se você está entendendo o que Deus está falando, em nome de Jesus, se expresse, faça alguma coisa, dê um aleluia aí, um glória a Deus. Jonas, ele reconhece a sua desobediência. Não tem crente nenhum, irmãos, que já está caminhando, que não sabe o porquê que está vivendo. Mas sabe o que acontece com a gente? Jonas chegou no cais, tinha uma passagem para ele. Falou, opa, tem que estar bom para o meu lado. É o que nós fazemos com Deus. Enquanto as coisas estão boas, não tem problema nenhum. A minha família está bem, eu estou bem. Está tudo dando certo. Mas eu quero te dizer que para Deus não tem impossível. E se você fizer a oração de Jonas hoje, Ele vai te dar tudo em dobro. Ele vai te abençoar. Ele vai te resgatar da onde você está, do ponto de onde você está. Mas primeiro, faça o reconhecimento da sua situação. Pare. Segundo, pare de colocar a culpa de Deus ao diabo pelos seus erros e pelas suas ignorâncias. Pare com isso. Reconheça. Reconheça quem você é em Deus. Jonas, ele reconheceu quem é em Deus. Terceiro, Jonas precisava reconhecer e voltar ao coração de Deus. O que é isso, pastor? Voltar a acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. Acreditar que Deus tem o melhor e não o pior. Porque Jonas achou que Deus estava mandando ele para Nínive para morrer. Não. Mas talvez era para ter sido reconhecido como um dos maiores profetas do tempo. Talvez todo mundo ia falar dele. Mas não falou porque desobedeceu. Segundo, a oração precisa ser intensa. Diga, oração tem que ser intensa. Pega aquele cara que eu falei agora, o Charles Frias. Irmãos, esse cara aí, ele entrou para dentro do mato, irmãos. Enquanto a cidade não fervilhou, o fogo não desceu, ele não parou de orar. Nós estamos acostumados com aquela oraçãozinha. Deus, ajuda. O negócio é esse, irmãos. Oração é diálogo, é conversa. Mas pastor, o senhor não falou que já está tudo conquistado? Tá, meu irmão, mas você tem que fazer a sua parte. Senão você ia ser nós íamos ser uma mula. Qual que é a nossa parte, pastor? Buscar Deus. Mesmo que tudo já está conquistado, buscá-lo. É reconhecimento de toda a conquista. E não é para
Fazer aquelas orações para dormir. Já viu as orações para dormir? Com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus, Divino Espírito Santo. Deita, mulher. Pegou. Pega o pão nosso de cada dia. Você sabia que o judeu, quando ele ora pelo almoço, por qualquer coisa que ele vai, pelo uma taça de suco, ele fala da terra, ele fala de quem moeu a terra, de quem cativou a terra, de quem foi lá que meteu a uva na sacola, de quem foi lá que pisou na uva. Quando ele vai orar para o pão, ele fala do trigo, da terra que plantou o trigo, do trigo que gerou, que pegou fulano, que fiou, que... Hoje, né, o trator que entrou lá no negócio para cortar o trem todo. Não, nós não. Pão nosso de cada dia, dai hoje, continua dando aí, todo dia, Deus, está ótimo. Mas nós sequermos oramos pelo nosso patrão. Às vezes o cara está cheio de lutas para te pagar seu salário. Você é egoísta, não liga. Porque você já acha que o cara é pilantrão e vai ser pilantra para tudo quanto é lado. Não é assim, irmãos. Fala, Deus, abençoe esse prato de almoço hoje, que nunca venha faltar na minha casa. Não é? Abençoa os dízimos lá da igreja, os irmãos que ofertam pela minha vida. Vai em cada um agora, em nome de Jesus. Se tiver alguma necessidade lá, cubra, Senhor. Guarda eles. Em nome de Jesus. Eu sei que tem muitos trabalhando agora na portaria. Fala até das portarias. Então, irmãos, tem que orar, irmãos. Então nós temos que orar o quê? Intensamente. Enquanto o negócio não acontecer, você não para não. Ah, já orei muito para esse menino, azar agora. Ué? Aí, meu filho, azar mesmo. Está entendendo isso ou não? Outra coisa, usar o clamor. O que é clamor, irmãos? Significa implorar. Porque você vê umas orações aí, né? Grande Deus, vem aqui agora e faça o que eu estou te mandando. É ou não é? Vai orando assim. Vou te ver você em algum lugar algum dia. Só que já até de um lado e do outro. Clamar, irmãos, é desejar a bênção de Deus por aquilo que Ele é, pela misericórdia dEle. Terceiro, a oração precisa ter fé e obras. Tem gente que ora e não faz nada. Só vem a mim. Já viu aquele ditado? Vem a mim e o vosso reino nada. Ninguém ora assim, Deus, eu vou mudar. Eu não vou perder um culto esse ano. Esse é o voto que eu faço. Eu vou sair pelas ruas pregando o evangelho. Irmãos, toda missão urbana que tiver agora eu estou lá, Deus. Só o Senhor me dá mais uma oportunidade. Em nome de Jesus. Não. Primeiro, tudo de bom para mim. Aí depois nós vamos resolver o resto. A mudança na vida de Jonas foi tão grande que ele não quis apenas sair da barriga do peixe. Ou seja, saiu do problema. Tem muita gente que está aqui hoje só querendo sair do problema. Deus não está interessado em você. Deus quer que você saia do problema e venha para Ele. Porque do problema Ele faz assim, irmãos, e te tira. Porque Deus, Ele é todo poderoso. Não vou falar de novo. Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso. Poderoso. Poderoso.
Deus é poderoso. Só que você só está querendo sair do seu problema. E sair do problema é muito fácil. Depois que sair do problema, ó, para Deus. Deus quer um relacionamento comigo e com você. Ele quer uma parceria. Deus, tira o meu filho lá do hospital. Deus, faz isso. Aí tira. Pronto, acabou o problema. Não é assim. Deus quer que você se relacione com Ele. Vira para Deus e fala: eu quero ser um parceiro do Senhor, Pai. Nós vamos cuidar dos nossos filhos. Eu vou abençoar minha família. Eu e o Senhor junto. Eu nunca mais vou largar o Senhor. Faça essa oração com fé para o Senhor. Deus vai mudar a sua história, do seu filho, de todo mundo. E vai pegar todo mundo e vai fazer coisa linda. Porque Ele é Deus. Jonas precisava de bastante tempo. Mas como ele ficou assim com o papai, em 3 dias, ele resolveu o problema. A cidade se converteu, o rei fez tudo que tinha que fazer. Amém? Olha o que diz. Ele quis mudar de vida e se aproximar de Deus. É esse desejo de obediência que o Senhor espera de nós. Por isso, quero deixar uma pergunta para a sua reflexão. O que você quer de Deus? O que nós queremos? Deus tem tudo, amém? Mas o que você quer? O que você quer é o que vai ditar o seu relacionamento com Ele. O que você quer que vai ditar a sua vida com Deus. O que você quer? Mudar de vida? Caminhar realmente no Senhor? Ou apenas, mais uma vez, ficar livre do seu problema? Eu quero convidar só você que quer mudar de vida, que está cansado dessa vida que você tem vivido e quer uma vida de Deus na sua vida, Ele governando a tua vida e ninguém mais. Jonas decidiu: eu quero Yeshua. Quem quer Yeshua aqui? Tá você que Ele está chamando nessa noite. Primeira coisa, decisão. Decida. Decida. Se arrependa. Reconheça que sem Ele a sua vida está uma merda. Um dia eu encontrei com um rapaz lá no shopping. Ele frequentou. Tinha uns 8 anos de casado. Graças a Deus, estava com a vida tranquila, sempre tive. Desde que eu entrei para a presença de Deus. E a gente tocava uns atabaques junto, eu e ele. E ele falou comigo: como é que você está? Eu falei: nem vou te contar. Porque eu sabia que se eu contasse para ele, ele ia se sentir humilhado. Irmãos. Deus me deu discernimento na hora. Deus me deu discernimento na hora. Deus tem o melhor para nós. Gere isso em você. Toma decisões que precisam ser tomadas. Não tente só fugir do seu problema. Chama Ele para administrar com você os seus problemas. Deus vai restaurar a tua família. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.